Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vamos continuar com as nossas aulas por aqui, pelo YouTube, e vamos continuar com o mesmo assunto que estávamos vendo em sala de aula. Funciona assim, como vocês são novos comigo, aqui no YouTube, eu passo o assunto, faço algumas atividades, e o complemento das atividades relacionadas a esse assunto vocês pegam na escola. Então, tudo que eu falar aqui no vídeo, vocês vão encontrar como questões nas atividades que a escola entrega para vocês. Então, em sala de aula, já vínhamos conversando sobre soluções, chegamos a discutir o que é uma solução, que é uma mistura homogênea, falamos sobre concentração comum, falamos sobre concentração molar, e na última aula nós conversamos sobre título. Falamos aí de porcentagem de massa em uma solução. E hoje nós vamos estudar sobre coeficiente de solubilidade. Então, só iniciar aqui a minha apresentação. Pergunto a vocês, por que se a gente colocar muito sal na água, parte dele não se dissolve? Por que será que acontece isso? Eu vou colocar uma quantidade X na água. Beleza, misturei lá, e aí ele se dissolveu. Agora, se eu colocar 3 vezes essa quantidade, ele não vai se dissolver todo, ele só vai se dissolver se eu aumentar a quantidade de água. Então, é como se a água tivesse uma tolerância para certa quantidade de sal. Falo aqui sal, qualquer sal. E o exemplo mais usado em sala de aula com vocês é o sal de cozinha, tá? Que é o cloreto de sódio. Então, se eu colocar uma certa quantidade e essa água chegar no seu limite, ela não vai mais dissolver o sal. Então, se eu aumentar a temperatura dessa água, se eu colocar, por exemplo, essa água com sal lá no fogão para esquentar, esse sal ele vai conseguir ser dissolvido. Eu vou mudar a temperatura e aí eu vou conseguir solubilizar, dissolver uma quantidade maior de sal. Isso se dá devido ao coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é que rege aí essa quantidade de sal que pode ser dissolvida em água. Então, vamos ao conceito. Coeficiente de solubilidade é a medida da quantidade de soluto que determinada quantidade de solvente é capaz de dissolver em certas condições de temperatura e pressão. Então, o coeficiente de solubilidade, ele é regido pela temperatura e pela pressão. Ou seja, eu tenho certos coeficientes de solubilidade para cada temperatura. Isso é medido experimentalmente dentro do laboratório de química. Então, eu trouxe aqui uma tabela para vocês que mostra o coeficiente de solubilidade em várias temperaturas para o cloreto de sódio, que eu falei que vai ser o nosso principal sal aí exemplificado. Então, a 0 graus Celsius, a água consegue aí ainda dissolver 35,7. Se eu subir um pouquinho essa temperatura para 10 graus, 35,8. Se eu for aumentando essa temperatura, a capacidade de solubilidade da água com relação ao cloreto de sódio, ela vai aumentando. Isso acontece na maioria das substâncias. Algumas substâncias, se eu aumentar a temperatura, a solubilidade cai. Isso vocês vão ver em aplicação nos exercícios. Mas voltando aqui para o cloreto de sódio, quando eu tenho, por exemplo, a 50 graus Celsius, eu consigo solubilizar 37 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, tá? Se eu aumentar um pouquinho a 70 graus, se eu for a 70, eu já consigo solubilizar 37,8, ok? Então, se eu diminuir essa temperatura, aí já pode ter formação lá de que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, que é corpo fundo. Então, coeficiente de solubilidade, conceituando, é a quantidade de gramas que eu consigo solubilizar para cada 100 gramas de água. Então, o coeficiente de solubilidade ele é dado para 100 gramas de água, ok? Lembrando lá que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, centímetro cúbico ml,
Traduzindo, eu tenho a quantidade de gramas para cada 100 ml de água. Então, bora lá. Conhecendo o valor do coeficiente de solubilidade, é possível classificar as soluções quanto à saturação. Então, primeiro, soluções insaturadas são aquelas cuja a quantidade de soluto presente na solução é inferior à determinada pelo coeficiente de solubilidade. Ou seja, quando eu tiver uma solução insaturada, significa que essa solução ela vai estar abaixo do coeficiente de solubilidade. Trazendo para o caso do cloreto de sódio, se eu tiver 100 gramas de água, a gente sabe, eu mostrei para vocês lá aqui na outra tela, que a 20 graus Celsius, bora pegar um valor aqui, a 20 graus, o coeficiente de solubilidade do NaCl é 36. Então, para ter uma solução insaturada, eu preciso ter em 100 gramas de água um valor abaixo de 36. Se eu tiver 35,9, eu ainda tenho uma solução insaturada, ok? Agora, soluções saturadas são aquelas cuja quantidade de soluto presente na solução é exatamente igual à quantidade determinada pelo coeficiente de solubilidade. Então, aqui a gente está trabalhando com base naqueles 36 gramas para cada 100 gramas de água. Então, para eu ter uma solução saturada, eu teria que ter 36 gramas exatos aí nesses 100 gramas de água. E aí eu teria uma solução saturada. Solução insaturada abaixo do coeficiente de solubilidade, solução saturada exatamente no coeficiente de solubilidade. Soluções supersaturadas são aquelas cuja quantidade de soluto presente na solução é superior à determinada pelo coeficiente de solubilidade. E aí, qualquer agitação, se eu tenho, por exemplo, um 36,6, aí no meu exemplo, para o cloreto de sódio, se eu tenho um 36,6, eu já passei do coeficiente de solubilidade. Então, o que eu tenho agora? Uma solução supersaturada. Esta pode apresentar corpo de fundo ou não. Se ela não apresenta corpo de fundo, ela ainda pode ser uma solução supersaturada. Qualquer agitação. Essas soluções supersaturadas sem corpo de fundo, ou seja, esse sal depositado aqui no fundo, elas são difíceis até de se manter no laboratório. Qualquer agitação, por exemplo, se tem uma solução supersaturada sem corpo de fundo, significa que eu aumentei a temperatura aí para melhorar essa solubilidade. E aí, quando eu agito, tipo assim, se eu diminuir a temperatura, se eu tirar do fogo, por exemplo, se eu diminuir a temperatura e agitar rapidamente, se forma um corpo de fundo. Então, isso é difícil de se manter. Ou seja, em 95% dos casos, as soluções supersaturadas terão corpo de fundo. Mas elas podem existir sim. Continuando. Continuando. Vamos falar dos gráficos. Eu já conversei com vocês, que vocês, aqui durante toda a fisicoquímica e a química do segundo ano, vocês vão precisar reconhecer tudo aplicado em gráficos. A maioria dos assuntos trará gráficos para vocês. Então, os gráficos de coeficiente de solubilidade, eles dizem muito. Não precisa vir aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, numa questão, por exemplo. Não precisa ser apresentado a vocês. Vocês precisam entender o coeficiente de solubilidade através aí de leitura de gráficos. Então, bora aqui entender como é que funciona um gráfico de coeficiente de solubilidade. Aqui eu tenho gramas de o sal, um exemplo aqui é o cloreto de sódio. Aqui eu tenho a quantidade de gramas por 100 gramas de água, ok? E aqui eu tenho a temperatura. Vocês podem ver que com o aumento da temperatura, a quantidade possível de gramas a serem dissolvidas na água aumenta, tá? Então, se eu tiver quantidades abaixo
do coeficiente de solubilidade, eu tenho uma solução insaturada. Se eu tiver quantidades exatas batendo com o coeficiente de solubilidade de acordo com a temperatura, eu tenho soluções saturadas. E se eu tiver acima desse coeficiente de solubilidade, eu já vou ter as soluções supersaturadas. Olha aqui, dá para a gente analisar que a 30 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade vai ser em torno de acordo com a tabela que nós vimos também, né? 36, passando um pouquinho de 35. Então, 36 a 30 graus. E aí vai aumentando. É só a gente cruzar esses valores para poder saber se a substância, se a solução está saturada, está insaturada, está supersaturada. Tudo isso dá para entender e dá para anotar de acordo com o gráfico apresentado para vocês. Mais um gráfico aí. Olha aqui. A solubilidade de uma temperatura, de uma substância qualquer, de uma solução aí qualquer. Bora lá. Eu tenho 3 pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A significa que, olha aí, aqui no ponto B, a gente já viu que tudo que passa por cima da curva, ela vai ser solução saturada, tá? E aí, quando eu tenho no ponto A, eu tenho uma solução supersaturada. No ponto B, eu tenho uma solução saturada e aumentando aqui um pouquinho a temperatura, esses mesmos 30 gramas, eles já passam a ser uma solução insaturada. Ou seja, em 20 gramas, essa solução era supersaturada. Quando eu cheguei a 40, em 20 graus, perdão, gente. Quando eu cheguei a 40 graus com 30 gramas, essa solução, ela passou a ser saturada. Quando eu chego a 60 graus com esses mesmos 30 gramas, a solução já passa a ser insaturada. Ou seja, significa que o aumento da temperatura melhorou aí a solubilidade dessa substância em água. Continuando. Vamos lá responder uma questão a respeito disso. Determinadas substâncias são capazes de formar misturas homogêneas com outras substâncias. A substância que está em maior quantidade é denominada solvente e a que se encontra em menor quantidade é denominada solúvel. O cloreto de sódio, o NaCl, que aqui na hora da formatação ficou parecendo vírgula, mas é NaCl, forma solução homogênea com a água, em que é possível solubilizar a 20 graus Celsius 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. De posse dessas informações, uma solução em que 545 gramas de NaCl estão dissolvidos em 1,5 litros de água a 20 graus Celsius, sem corpo de fundo, é. Então, bora lá. O que ele te deu de informação? Já ensinei para vocês que todas as questões de solução, na maioria das questões, a gente tem que anotar os dados. Então, anotando de dado, o que a questão te falou? Ela te disse que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas para cada 100 gramas de água. E eu já te adianto, e tu já sabes que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, a água tem 1 grama para cada ml. Continuando. O texto te falou ainda que eu tenho 545 gramas para cada 1.500 ml ou 1.500 gramas de água. E aí, dá para eu armar e pensar que eu tenho 545 dividido por 1.500. Tá? E agora é a hora que tu pausa o vídeo e tá com a tua caneta e teu caderno e vai fazer essa conta. Tá? Pausou o vídeo, agora tu volta para responder assim de cabeça, 545 dividido por 1.500, 0,36666. E segue gramas para cada grama de água. Ou seja, quando eu tiver 100 gramas de água, eu vou ter uma solução super saturada, ok?
porque eu vou ter aí um aumento, um pouquinho de aumento aí, além da capacidade aí do coeficiente de solubilidade dessa substância. Outra questão, bora analisar aqui. A tabela a seguir fornece os valores de solubilidade do cloreto de sódio e do hidróxido de sódio em água a diferentes temperaturas. As informações anteriores e os conhecimentos sobre soluções permitem concluir que, bora lá analisar, soluções são misturas homogêneas? E aí, o que vocês acham? O que nós já conversamos? No comecinho da disciplina, eu expliquei para vocês que quando a gente enxerga só uma fase, eu tenho uma solução, tá? E é uma solução chamada de mistura homogênea. Então, essa aí está correta. Ponto 2. Solução saturada é uma mistura heterogênea? Olha aqui para mim. Solução saturada, eu estou no limite da solubilidade. Eu não tenho corpo de fundo, então eu não tenho duas fases. Tá? Então, para eu ter uma mistura heterogênea, eu preciso enxergar duas fases. Por mais que microscopicamente, eu preciso conseguir enxergar duas fases. E aqui, na solução saturada, não tem como eu enxergar essas duas fases. Então, não pode ser uma mistura heterogênea. Então, essa aí está errada. Ponto 4. O hidróxido de sódio é mais solúvel em água que o cloreto de sódio. Aí tu vem para cá, tu pega um comparativo, pega uma temperatura para comparar os dois. E aí eu tenho o cloreto de sódio e o hidróxido de sódio. E aí eu te pergunto, o hidróxido de sódio é mais solúvel em água do que o cloreto de sódio? Aí tu compara. A 20 graus Celsius eu consigo solubilizar 109 gramas em comparação com 36 gramas de NaCl, muito mais solúvel em água. Então, esse aí está correto. Próximo. Soluções concentradas são soluções saturadas? E aí? O que tu acha? É ou não é? Tipo. E aí, não. Não, nem sempre. Tá. Ponto 16. Quando se separa o soluto do solvente, obtém-se substâncias diferentes daquelas que foram inicialmente misturadas. Não, nós aprendemos lá no começo da disciplina que a mistura de substâncias não descaracteriza a substância inicial. Tá? Para isso eu tenho só uma mistura. Aqui é uma mistura homogênea. Para ser mistura, eu não posso descaracterizar a substância inicial. Então, essa aqui está errada. Próxima. Adicionando 145 gramas de hidróxido de sódio a 100 gramas de água a 20 graus Celsius, aí tu vem olhar aqui, ó, a 20 graus Celsius, 145, obtém-se um sistema bifásico. Por quê? Se o limite, pensa comigo, se o limite de solubilidade para o hidróxido de sódio a 20 graus Celsius é 109, quando tu joga 145, vai formar o que lá no fundo? Corpo de fundo ou corpo de chão. E depois que tu aquece acima de 50 graus, daqui, tu aquece acima de 50 graus, apresenta-se monofásico, ou seja, tu vai conseguir solubilizar, ó, acima, tu vai conseguir solubilizar esses 145, não já vai apresentar um sistema monofásico, ou seja, uma solução que não tem corpo de fundo. Então, esse aí está correto. Próxima. Isso aqui, gente, pode aparecer muito para vocês, tá? É uma comparação, uma aplicação, aquela famosa regra de 3 que a gente já está acostumado a fazer aqui em química. Sabendo que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas para 100 gramas de água a 20 graus Celsius, quantos gramas de NaCl é possível dissolver em 450 gramas de água para que tenhamos uma solução saturada? Lembra, solução saturada é aquela solução que está no limite do coeficiente de solubilidade, ou seja, ela tem que ser exatamente feita com base no coeficiente de solubilidade. Então, a questão te falou que o coeficiente de solubilidade
Do NaCl é 36 gramas para cada 100 gramas de água. Ele quer saber quantos gramas ele vai conseguir exatamente para deixar essa solução no coeficiente de solubilidade. Então, só fazer aquela regrinha de 3, fazer a continha, fazendo a conta de cabeça, 162 gramas de NaCl para deixar a solução saturada a 450 graus, ou 450 graus, perdão, a 450 gramas de água em 20 graus Celsius, ok? Então é isso, gente, a aula de hoje termina aqui. A gente conversou um pouquinho sobre coeficiente de solubilidade, havia algumas aplicações de como eles podem aparecer, pode aparecer gráfico para ti, tu já vai saber interpretar, e qualquer coisa, na próxima aula a gente tira essas dúvidas, tá? Façam as atividades que vocês irão pegar na escola, e é isso aí. Beijos!